Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esse é o Pronista Responde, e nesse episódio iremos conhecer um pouco da história da música Pan, homenagem para minha mãe. Desde pequeno eu fui bem acostumado na escola e na igreja, na minha sociedade, a participar de homenagens em datas comemorativas específicas, assim como fazem com as crianças, né? Inclusive no Dia das Mães. A história de qualquer música que fala do amor entre mãe e filho é de grande admiração de quem ouve. Eu tinha em mente compor uma música para minha mãe, mas eu queria compor uma música bem diferente do normal, do padrão de mãe, que é estipulado pelo mundo. Até porque a minha figura materna, ela era muito diferente. O primeiro contato com a expressão pai, que é pai mais mãe, foi na minha infância. Era um termo inocente. Falava da luta de gênero em relação à sociedade e às famílias. Mas aquela bem específica em relação ao ser mãe, tá? Ser mãe nos dias de hoje, né? Ou nos dias do século XXI, nesses últimos dias. Depois de um tempo, comecei a entender que alguns padrões que são estereotipados pelo mundo utilizavam o termo mãe ou da figura materna para promover a indústria pornográfica, por exemplo, assim como o termo pai, né? E por isso mesmo que resolvi, por bem, não compor uma música para minha mãe. Ou para os dois, né? Para minha mãe ou para o meu pai. Até muita gente pedia, muitos colegas diziam: já que teu pai faleceu, por que tu não compõe uma música em homenagem a ele? Ou por que tu não compõe uma música... em outra conversa, né? Por que você não compõe uma música para sua mãe? Então, assim, isso também desmotivava, né? E... até que no início de 2020, antes da polêmica do Covid-19... na fila de espera para resolver um problema na faculdade de graduação, eu pensei em falar a respeito de uma música sobre o Dia das Mães, até porque eu iria lançar um álbum e eu queria já homenagear a minha mãe em uma das músicas, sendo que eu não tinha música ainda, né, nem a letra, e eu comecei a escrever. Eu não anotei nada no meu celular, escrevi num papel, decorei bem rápido a música e rasguei o papel e joguei fora. Porque se alguém tivesse, por hipótese, assim na minha cabeça, eu criei uma hipótese de com maldade alguém roubasse aquela música ou a adulterasse, eu iria ficar muito, mas muito chateado. Mas isso aconteceu, infelizmente, porque eu tive uma impressão por causa das possibilidades hipotéticas, assim, de alguém já ter tido pirateado a minha primeira música, que foi Irresistível Graça, que tá no podcast anterior. Então foi por causa disso. E eu fiquei meio paranoico assim. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E assim, eu guardei na minha mente, e quando eu passei pro Jonas David a música, eu pedi para que ele fizesse primeiro essa, né? E foi aí que já tava naquela zona relacionada à Covid-19, à quarentena. E era por causa disso também, né? Porque se minha mãe ficasse doente, como é que ia ser? Ela não ia escutar a música, né? E muita mãe, né, ficou sem música Dia das Mães em 2020. Eu fui um dos únicos cantores que inventou de lançar uma música no Dia das Mães. Então foi muito interessante isso. Até as rádios elogiaram, né? Foi uma música que ficou no topo da playlist, o topo de visualizações durante esse período, tá? Então, assim, foi muito importante. Esse possível trauma de pirataria me remeteu a fazer este documentário. Até porque ainda é comum entre muitas pessoas, inclusive do meio evangélico, se aproveitarem pejorativamente, assim, do sentido sexual estimulado pela indústria pornográfica, que é concorrente à indústria gospel de música. Não só a de música, mas a de livros, a de vídeos. E isso é um assunto muito sério, porque eu orei e eu pedi a Deus para que
as pessoas que ouvissem essa música entendessem que era com essa finalidade de evangelizar mesmo. Graças a Deus eu não tive nenhum feedback negativo em relação a essa música e nem quero ter, né? E eu deixei isso gravado aqui por causa disto. E o pecado de diversas meretrizes torna-se alvo de grande audiência e resposta emocional de muitos héteros sexuais, tanto homem como mulher, casais e solteiros também, e homossexuais, né? Então, assim, é um assunto muito sério. E o que me faz reforçar este documento é a falta de respeito com as figuras paternas e a absurda hipocrisia de muitos cristãos, inclusive filhos de obreiros, que se utilizavam de linguajares antiéticos e amorais a qualquer cidadão. Então, são coisas ainda que acontecem, né, ou que já aconteceram, e por causa desse tipo de demanda, acontece que a gente tem que se preparar psicologicamente para o que pode ou poderia acontecer, né? Mas, devido a algumas ausências em relação a diversas formas de se obter música, a gente não pode ter melhores feedbacks ou melhores respostas emocionais em relação às músicas, e é o que as pessoas entendem do sentido mãe ainda. Inclusive, dentro de algumas igrejas, dentro de algumas famílias, dentro de algumas escolas principalmente. Então, assim, o termo mãe, ele se tornou pejorativo em alguns sentidos. Então, a música, eu deixei bem claro que não era para essa finalidade, não era para esse sentido. E não é nem porque eu fiquei paranoico por causa disso, é porque era um trabalho de faculdade, acadêmico, que também falava sobre um assunto que eu estou falando nesse documentário em relação a um planejamento para explicar alguns detalhes sobre isso, que até tem a ver com este documentário. Então, assim, era justamente para reforçar essa ideia. Não só isso, né, como o abuso do poder de muitas pessoas da esfera social, da esfera política. Muita gente sabe que tem muitos políticos que ainda são antiéticos em relação a esse tipo de comportamento. E de representantes da ordem, da justiça. Então, assim, é muito difícil, porque o abuso de poder descorrói qualquer tipo de justiça também, né? Porque é uma hipocrisia, né, gente? Então, assim, e ainda há motivo para ficar paranoico em alguns casos, porque você percebe, às vezes a mídia dá uma abertura tão grande para o que acontece com tantas mães por aí, né? E também tiveram tantas mães que sofreram perdas de filhos, e ainda tem gente que se utiliza e se aproveita desse termo. Então, assim, é difícil. É difícil. E é muito chato falar sobre isso, porque existem diversas mulheres que não mereciam ouvir isso, não mereciam passar por situações análogas a isso. Famílias e filhos que não mereciam ter esse tipo de... ter que se adaptar a esse tipo de mentalidade. Então é uma situação muito chata. Em 2020 eu tive que mudar o nome da minha mãe para Pãe. E para que outros fanáticos religiosos, né, possam entender melhor o termo Pãe e entender que não é um termo utilizado para satisfazer a mentira intelectual, muito pelo contrário, né? É mais como eu posso dizer, um dos símbolos de personalidade de muitas figuras maternas. Que me entendam bem, né? Não quer dizer que é uma mulher que quer ser um homem, mas é uma mulher que teve que assumir posturas relativas à ausência da figura paterna, né? Então, é isso que a filosofia da música fala. Portanto, eu, que sou compositor desta música, não utilizei o termo para falar de um público LGBTQI ou mais, que isso é específico, assim como
Eu não falei mal das pessoas responsáveis em serem homossexuais e pais ou pães de algumas crianças. Eu não estou falando que todos os homossexuais são responsáveis, nem que todos deveriam ser, nem que todos não deveriam ser também. Mas a música não fala sobre isso, tá? Não foi para gerar esse tipo de polêmica, até porque tem gente que se aproveita disso. Mas eu não criei para isso a música. Porém, o termo pode ser utilizado, sim, por quem se apropriar de sábia, correta e inocente, coerente e ética também, filosofia ou mentalidade para reter a boa filosofia e o conhecimento que eu quis perpassar nessa música, Pãe. Né? Até porque mãe é mãe, né, gente? E responsável é responsável, a gente sabe que é diferente. Mas existe aquele carinho de mãe. E também para falar sobre o caráter mãe adotiva, né, em relação ao trabalho. É de lei isso. Alguns trabalhadores têm a mãe adotiva. Agora, não é no sentido pejorativo também, porque isso é um assunto muito sério. Porque tem muita gente que é antiética e quer se aproveitar da mulher de toda forma, entendeu? Até porque a mulher tem diversas habilidades em relação ao lado emocional, né? Em relação também à vida de trabalho. Então, é isso também, ok? Então, essa música é uma homenagem para a minha guerreira mãe, Elildes Gonçalves Felinto, que me ajudou a superar diversas adversidades, como a morte do meu pai, do meu querido pai, né, Josué Guedes, os desamores na adolescência, as falsidades, as falcatruas de muitos que se diziam amigos ou irmãos em Cristo. Então, são diversas situações que ela me ajudou a superar mesmo. Assim como ela é a mulher que até hoje Deus preparou para me ajudar como mãe, mas como uma mãe de verdade, né? A palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe. E essa palavra se propaga em diversos tipos de textos e contextos diferentes na Bíblia, mas tem o mesmo sentido e uma mesma obrigação, né? Então isso é muito importante. Esse era o versículo que eu queria deixar para todo mundo, né? E o último pedido do meu pai antes dele falecer foi o de cuidar dela, da minha mãe, né? Até porque eu sou filho único de parte de mãe. Essa música não só vale para mim, né? Vale para conscientizar uma galera jovem aí que tem o intuito de serem nécios o suficiente para desmotivar as famílias, até mesmo a própria vida. O videoclipe Um Filho da Pãe protesta contra os termos folclóricos e brasileiros que dizem ser gospel ou são pseudo-gospel, de filho da mãe ou filho de uma meretriz, ou até mesmo, pode ser até absurdo, filho de uma drag queen. Mas pode ser que tenha, né? E até porque fala da minha trajetória de nascimento, né? Eu nasci no Distrito Federal, até os meios de superação de toda a ausência paterna e que tudo foi provido pelo único Deus, o meu único Pai, né? Então é uma música de agradecimento, na verdade. É uma música que tem outro intuito. E como o trabalho que foi feito em cima da música, o trabalho escrito, acadêmico, me fala sobre os valores éticos em relação ao trabalho, né? Então a família é muito importante, a igreja também é muito importante, e os valores morais e éticos em relação a isso, com certeza, diferem muito. E o choque ético em relação à mentalidade de muitas pessoas que podem ser colegas de trabalho de outras, em qualquer empresa, pode ser alvo de
uma grande discordância em relação a alguns termos. Então é isso, né, que eu passei no que eu quis falar na música mesmo, ok? O termo Mães do Gospel foi um termo para falar sobre a qualidade de ser mãe evangélica. E junto com a música Pai, que criei, está disponível uma das minhas playlists no meu perfil do Spotify. Quem quiser pode chegar lá na lupinha, digitar Igor Joshua no Spotify e vai aparecer lá a playlist também. Todas essas músicas da playlist são homenagens para todas as mães transformadas que não precisam ser meretrizes para serem mães ou mulheres de Deus. Em especial a minha mãe Elildes, né? Minha genitora. Também a minha tia Cileide Felinto, a senhora que é como uma mãe especial para mim. Foi com a sua iniciativa que eu cursei engenharia, até foi numa brincadeira na casa da minha tia, que eu disse a meu primo que ia ser engenheiro e acabei me formando em engenharia. Então, assim, ela não tem filhos, né? E assim, ela é como uma mãe pra mim. E eu agradeço a Deus pela vida dela, da minha tia Cileide. Ela é minha mãe também. A minha mãe de oração, a irmã Léa Duarte, que foi minha responsável no ciclo de oração infantil. Essa bela mulher me presenteou com minha primeira Bíblia, gente. Eu ainda tenho essa Bíblia em casa. É uma Bíblia bem pequenininha. Aí eu levava pra igreja. Aí tinha que brincar de pastor também. Era muito engraçado, gente. E eu fui o único a ganhar aquela Bíblia. Foi num sorteio, não. Ela ou foi no sorteio, ou ela quis dar a Bíblia pra mim, porque eu não tinha Bíblia ainda, né? Eu tinha ou 5, 6 ou 7 anos, eu não lembro. E ela vinha com a harpa cristã também, bem miudinha a Bíblia, mas cheio de conteúdo. Sei não, viu? A irmã Léa é uma bênção mesmo. E ainda na minha mocidade, né? Ela voltou como dirigente da mocidade. E foi uma honra para mim ajudar ela e o marido dela, o diácono Abias, ou presbítero, ou pastor, agora eu não lembro, meu Deus, me perdoe. Enfim, na época era diácono. Na direção da União de Adolescentes, Nova Aliança em Águas Compridas 1. E graças a Deus, né, pelo estímulo que a irmã Léa criou de orar, de jejuar, né, louvar a Deus. Até hoje, eu agradeço a Deus pela vida dela e da família dela. E também a minha tia Patrícia Cássia, por ser como uma mãe, uma amiga. Eu desejo um forte abraço para ela, que Deus lhe proteja, né? Assim também como a irmã Deusani, que foi uma das dirigentes do grande coral de jovens, junto com o marido dela, que era o regente, o primeiro regente. Uma bênção, Deus abençoe a sua família. E chamava ela de mãe também, tá? Era como se fosse mãe adotiva de trabalho. Mas é aquele negócio assim de que cristãos fazem, né? Com todo respeito, é claro. Assim como a irmã Paula, na época que eu era regente da União de Adolescentes, a irmã Márcia também, que era a primeira dirigente. E a mãe dos meus irmãos, Guedes, a dona Solange, né, pelo respeito, iniciativa aos meus direitos de filho. Eu quero agradecer, um forte abraço. As minhas mães de oração e dirigentes de oração também, porque no ciclo de oração, desde a infância eu ainda cantava, né? Eu era o cantor mirim das tardes ou das manhãs, eu não lembro nem direito se é direto. E às vezes com a minha mãe, se eu não fosse com a minha mãe, é com a minha tia avó, né? Que Deus já guardou. Eu agradeço a irmã Judite Alves, né? E a irmã Iraci, a esposa dos pastores que historiavam, né, no período em que eu trabalhava como regente de jovens do Grande Coral, da área 26. Também as mamães com quem trabalhei nos trabalhos de carteira assinada que eu tive, né? Eu quero agradecer, meu imenso obrigado, muito respeito, né? Com toda certeza. São muitas mães, né? Na verdade, trabalhei com muita gente.
Acho que foram minhas professoras também. Um forte abraço às mães, né? Que já têm seus filhinhos. Forte beijo para aquelas crianças lindas. Também tem rapazes e moças que eu estudei, viu? Que eram filhos, são filhos, né, ainda. Claro, desculpa. São filhos de professores meus, então é muito interessante. Acho que foram minhas colegas também, que são minhas amigas. Todo respeito para vocês, né? As cantoras gospel também, que são mães, todo respeito também. E não posso deixar de falar das mães da ADVEC, a pastora Elisete Malafaia e as esposas dos pastores que dirigem com grande lealdade e fidelidade com as famílias. Vocês são muito importantes. Eu quero agradecer. E a todas as famílias órfãs também, e todos aqueles que pretendem constituir família, né? E, por fim, essa é uma homenagem ao soberano e único Deus pela perfeita criação. O podcast de hoje foi a história da música Pan, ou Um Filho da Pan, hein? É um filho da Pan, não é filho de outra coisa não, em nome de Jesus. E no próximo episódio a gente vai escutar a história da música Eu Quero Mais de Ti. É uma música muito bonita e eu vou deixar mais detalhes no próximo episódio do faixa a faixa da discografia do álbum Kajma, ou Siga em Frente Prossiga, junto com cada significado de cada EP. Então, as músicas que fecham cada EP, eu vou explicar melhor sobre o significado de cada parte do álbum, ok? Então é isso, tchau, tchau, até a próxima segunda, ou melhor, até o próximo episódio.